paz e graça. Eu sou o professor Daniel Venâncio e esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, que Deus lhe abençoe. É uma honra estarmos novamente aqui com o nosso canal, o seu canal Sentinelas da Teologia. Eu sou o professor Anderson, trazendo mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Não esqueça, deixe seu like missionário, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva, ative o sininho aí para que você receba as notificações dos nossos vídeos. E lembrando, os temas estão uma bênção, né, professor Daniel? São temas espirituais, essenciais para a igreja, para o povo de Cristo, e com certeza você vai ser abençoado, e se você compartilhar, você vai estar compartilhando bênção, palavra de Deus para com seus irmãos. E qual é o tema da lição de hoje, Anderson? Hoje nós vamos falar da lição de número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. E é um tema importantíssimo, porque nós vemos, professor Daniel, que hoje, atualmente, há uma má compreensão, há um sincretismo, há uma banalização do que é o culto verdadeiro. Então fique com nós até o final desse vídeo, para que nós possamos transmitir e você aprender biblicamente, não a nossa posição, não a posição da nossa denominação, mas biblicamente, o que é um culto verdadeiro, com reverência ao Deus, Criador do céu e da terra. E nós já podemos dizer que essa banalização do culto, da adoração, é justamente por causa da falta da Bíblia. Porque o que é o culto? O culto é a expressão pública da teologia que a igreja professa. Se a igreja professa uma teologia fraca, uma teologia distorcida das verdades bíblicas, o culto será um culto fraco, um culto longe dos preceitos bíblicos estabelecidos para o culto. E mais, o culto passa pela nossa compreensão de Deus. Se nossa compreensão de Deus ela é minúscula, é uma compreensão medíocre, o nosso culto será um culto medíocre, será um culto distante daquele culto que deve ser um culto de adoração a Deus. Agora, se a nossa compreensão de Deus é que Deus é o Senhor, soberano, nosso Salvador, aí nós nos prostraremos diante dele em reverência, em submissão e daremos a ele o devido culto. E hoje, infelizmente, nós vivemos um reflexo de falta de Bíblia em nossos púlpitos, falta de conhecimento bíblico. E quando falta a Bíblia, sobra ignorância, multiplica-se as heresias. Então, infelizmente, nós precisamos mais que nunca trazer os cultos de volta para o padrão bíblico. E novamente, como disse o professor Daniel, se nós conhecermos o Deus que nós servimos, nós vamos entender que o quão grande, o quão santo, e nós vamos entender que esse Deus é necessário que se achegue diante desse Deus com reverência, com temor, com tremor, porque Ele é grande e poderoso. E só temos uma maneira de adorar a Deus. É como Deus deixou prescrito na Bíblia Sagrada a forma correta de adorar. E é isso que nós tentaremos, mostrar a partir da Bíblia qual a forma correta de nós adorarmos a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, Anderson, nós vemos expressões de culto tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Existem elementos do Antigo Testamento, do culto do Antigo Testamento, que apontam para Cristo. O sacrifício é um deles e se cumpre em Cristo, e o culto do Novo Testamento ele toma novos contornos, mas sempre tendo a centralidade da pessoa de Cristo. Tanto o Antigo quanto o Novo apontam para Cristo como centro da adoração. Em todos os seus elementos tudo converge para Cristo. Tudo converge para Cristo, e é isso que nós queremos mostrar a partir de agora. Então, quando nós falamos de culto, professor Daniel, a palavra culto, trazendo tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a definição da palavra, o culto é uma reunião solene. O culto ele era chamado assim no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele tinha uma proximidade mais com o termo proskuneo, que era uma coisa de adoração, que era de
se reunir, quando uma congregação, um grupo de pessoas se reúnem para homenagear, prestar homenagem, prestar adoração, prestar reverência a alguém. Então, culto, definição da palavra culto, é se reunir, um grupo de pessoas com um propósito, prestar homenagem, adorar, magnificar alguém. E quando nós falamos de culto bíblico, culto a Deus, professor Daniel, estamos falando quando um grupo de pessoas, a igreja, se reúne para homenagear, magnificar e exaltar a Deus. Só para você ter um exemplo prático e simples do que seria, para você entender o culto, a gente pode usar um exemplo bem simples de uma festa de aniversário. Quando nós organizamos uma festa de aniversário para alguém, para um amigo, para um parente, qual o propósito? É nos reunirmos para homenagear o aniversariante. Então nós vamos nos reunir para homenagear uma pessoa. E tem uma coisa interessante, quando você faz uma festa para alguém, você vai fazer o quê? O bolo tem que ser de acordo com o gosto da pessoa. Não é assim, professor Daniel? Os doces, a decoração da festa, se vai ter alguma música, a música tem que agradar quem? O aniversariante. Os doces tem que ser de acordo com o aniversariante. E quando nós falamos de culto a Deus, tudo tem que estar de acordo com o que agrada a Deus e conforme a vontade de Deus. Então nós vamos nós já quebramos alguns paradigmas, professor Daniel. Então se o culto é adoração a Deus, culto não é para homenagear homens, não é para promover homens, o culto é para a glória de Deus. Então, e quando eu vou numa festa de aniversário, eu não vou buscar coisas, eu vou levar coisas. Então o culto, irmãos, não é conforme a minha vontade, é conforme a vontade de Deus. Eu não vou para o culto para buscar coisas, eu vou para oferecer louvor, adoração e entre outras coisas a Deus. Então todo culto ele tem que ser para a glória de Deus e de acordo com a vontade de Deus. E onde é que eu encontro a vontade de Deus para o culto? É na Bíblia Sagrada, como o professor Daniel já comentou. Lembrando que toda a vida do Antigo Testamento, e aí nós vamos frisar bastante isso, né? Toda a vida no Antigo Testamento, ela girava em torno do culto público. Começou no santuário, depois foi para o tabernáculo, se estendeu nas sinagogas, no templo. E hoje, e a partir do advento de Cristo, do templo se estendeu para as casas, mas sempre a vida do povo de Deus girou em torno do culto público, aquele culto onde Deus ele é reverenciado como Senhor, como soberano, e no Antigo Testamento, né, como o nosso Salvador, né? A promessa toda de culto do Antigo se cumpre no Novo, apresentando Cristo como nosso Salvador, e por isso nós nos achegamos a Ele com um coração grato. E aí o salmista vai dizer no Salmo 51 que é um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza, ou seja, aquele que entende que está indo para adorar a Deus pelo que Deus fez na vida dele, ou seja, essa mudança, né, da perdição para a salvação, do pecado para o perdão, da morte para a vida. Então é um culto cujas expressões são expressões de gratidão a Deus. E o importante nesse culto, que o próprio Jesus Cristo ele vai deixar uma orientação, uma dica muito forte. Nós vamos ver que no Antigo Testamento e no Novo, nós temos exemplos de culto que nos dão uma direção de quais são os elementos, quais são o que deve estar presente no culto para ser caracterizado como um culto bíblico, né, professor Daniel? Só que independente que nós tenha esse padrão de culto, tanto no Antigo quanto no Novo, que nós vamos trazer um pouco mais detalhado, né, professor Daniel? Mas Jesus ele vai deixar claro, até o comentarista da revista da lição, ele vai usar no textual o capítulo 4 de João, quando Jesus ele tem aquele encontro com a mulher samaritana. E a mulher samaritana ela vai comentar para Jesus, dizendo lá no capítulo 4 do Evangelho de João, e o versículo 20 dizendo bem assim, ela vai perguntar para Jesus: os nossos pais adoravam neste monte. Vós, que eram judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém, que é o lugar que se deve adorar. Ou seja, os samaritanos diziam que Deus deveria adoração, o culto deveria ser no monte. E os judeus diziam que o culto, a adoração deveria ser no templo. E daí Jesus ele vai responder: mas vem a hora, lá no versículo 23, mas vem a hora e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Então aqui já tem a primeira vaticinação de Cristo. Verdadeiros. Então, dependente, por mais que nós temos biblicamente toda a orientação de como deve ser um culto para Deus, se esse culto não for do coração, verdadeiro, com verdade, não é algo simplesmente mecânico, algo simplesmente para cumprir uma escala, não, é algo que vem espontâneo, verdadeiro para Deus. Pode estar tanto, Jesus está dizendo, pode estar tanto lá no monte, quanto no templo, se não for verdadeiro, Deus não recebe. Ele vai dizer mais, né? Em espírito e em verdade. Espírito quando fala do meu coração, todo o meu ser, meu interior, em verdade. Jesus vai dizer, né, lá na oração pelos discípulos, Pai, santifica-os na verdade. E a verdade é a tua palavra. Então, em verdade, é que esteja de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, Jesus está dizendo, pode ser conforme os samaritanos lá no monte ou no templo. Se não for em verdade, não adianta nada. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não é culto. Então, e se for pode ser tanto lá no monte ou no templo, Jesus falando lá para os samaritanos naquela época, se estiver em verdade, de acordo com a palavra de Deus, é esse o culto que importa que ofereçamos ao nosso Deus. Aquilo que o profeta vai falar no Antigo Testamento, né? Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração ele está longe de mim. E um dos motivos pelo qual Deus levanta o profeta Malaquias, justamente, Anderson, para repreender essa questão do culto, porque o livro de Malaquias gira em torno justamente do culto que estava sendo prestado a Deus, que era um culto contrário à sua vontade, ou seja, sacerdotes que realizavam as cerimônias com preguiça, ofereciam animais que eram considerados impuros. O povo era um povo que não compreendia a dimensão do amor de Deus no fato de ter escolhido eles para que fosse o seu povo, o povo da adoração. Ou seja, há vários elementos de culto que estão presentes na adoração na época do profeta Malaquias, mas o coração, a mente, a intenção desses adoradores não estavam de acordo com a palavra de Deus. Inclusive, havia a questão dos sacerdotes, questão de infidelidade conjugal, ou seja, prostituição, corrupção, estavam desvirtuando o dinheiro que era para ser colocado no templo para que houvesse manutenção. E o próprio sacrifício, estavam roubando do sacrifício que era para Deus, que era da gordura dos animais, para o seu bem próprio. Ou seja, os elementos estavam sendo observados, mas o coração estava longe, estava distante, estava mal intencionado. E Deus levanta o profeta Malaquias justamente para dizer, ou vocês se arrependam e voltem para o verdadeiro culto, ou vai vir o mal sobre vocês, ou vai vir o castigo sobre vocês. Porque lembrando, irmãos, que o nosso culto é a Deus, e Deus é um ser santo, Deus é um ser justo, Deus ele é poderoso, e Deus vai tratar-nos da mesma forma como nós nos achegamos diante dele. Alguns pensam assim, mas Deus é misericordioso. Sim, mas Deus também é justiça, Deus também é juízo. Então nós temos que ter este cuidado, principalmente com relação ao culto a Deus. E assim, professor Daniel, também, se você ler lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, lá nós vamos ver que Deus vai falar através do profeta, reprovando o culto hipócrita. Tinha todos os elementos litúrgicos, né? Como se fosse trazer para hoje. Tinha louvor, tinha adoração, tinha exposição da palavra, tinha oração, tinha os elementos, só que o coração do povo, a vida do povo estava corrompida. Aí Deus vai dizer, eu abomino os incensos queimados, eu abomino a adoração de vocês, eu abomino os sacrifícios, o que vocês me oferecem em louvor, porque Deus vai dizer, quem ensinou vocês a vir aqui trazer adoração, ter todos os elementos, mas não ter uma vida de santidade?
Aqui nós vamos entrar o que o profeta Samuel falou lá, disse lá para Saul, porque nós vemos que Saul, é lá no capítulo 15 do profeta, primeiro livro de Samuel, capítulo 5 e o versículo 22, que Samuel vai dizer bem assim para Saul: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Tem muitas pessoas que pegam esse versículo isolado para falar sobre obediência ao pastor, obediência... Não, mas tem que pegar o contexto. Aqui o que Samuel está chamando a atenção de Saul? Deus disse para Saul que quando ele chegasse no povo inimigo, era para matar todo mundo, pastor Daniel. Era para matar até todos os animais. Só que Saul vai desobedecer a palavra de Deus e vai pegar dos animais que deveriam ser mortos e oferecer sacrifício a Deus. Qual vai ser a desculpa de Saul? Ah não, eu usei aqueles animais para adorar a Deus. Aí Saul vai dizer, Deus se agrada muito mais da nossa obediência do que dos nossos sacrifícios de louvor. Então o que nós estamos falando com isso? Que nós devemos oferecer louvor, adoração? Sim, mas Deus vai se agradar desse louvor quando a nossa vida estiver de acordo com a palavra de Deus, em obediência. E aqui também tem outro fato muito importante, professor Daniel. O professor Daniel comentou aqui que os sacerdotes que estavam oferecendo animais com defeito, animais com mancha, animais coxos, que a palavra dizia que o animal tinha que ser perfeito. E aqui está uma coisa interessante. Tem pessoas que tentam trazer inovações para o culto, professor Daniel. Ah, nós vamos inovar para chamar pessoas. Novamente, o culto não é para chamar pessoas. O culto não são para as pessoas. O culto não são para os membros da igreja. Então o culto, e preste bem atenção, professor, você que nos ouve, o culto não é para os membros, não é para agradar, não é para atrair. O culto é para Deus, é para a glória de Deus. Nós vemos que Davi, ele vai buscar a arca, e a palavra de Deus dizia que a arca deveria ser carregada pelos sacerdotes, pelos levitas, sacerdotes. Só que Davi vai ter uma boa ideia, uma boa intenção, como alguns dizem, e vai colocar bois para carregarem a arca de Deus. Só que a palavra dizia que não eram bois. Só que Davi tenta inovar. Davi tenta dar um talento no culto, e alguns hoje pensam que o culto, Deus tolera boas intenções. Não, irmãos. Deus não quer boas intenções. Deus não quer inovações. Deus quer que seja um culto bíblico, conforme a palavra de Deus dizia que eram os sacerdotes. Davi colocou os bois, o que aconteceu? A arca caiu, alguém foi segurar a arca e houve morte. Então, quando o culto não é de acordo com a palavra de Deus, não gera vida, não gera salvação, não gera morte. Então, para um culto que realmente glorifica a Deus, e neste culto haja salvação, arrependimento, tem que ser um culto de acordo completamente, pastor Daniel, com a palavra de Deus, como ela nos orienta. E a igreja se reúne para celebrar uma pessoa, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. E Paulo, quando ele escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 12, Paulo vai dizer de que forma deve ser esse culto, né? Paulo vai falar o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui Paulo está nos chamando para que todo o nosso ser, o nosso corpo, né? Todo o nosso ser, ele esteja adequadamente preparado para, de forma racional, inteligente, de acordo com a palavra, compreendendo, entendendo a palavra, poder então se expressar da forma correta. É isso que nós devemos entender na hora de estarmos cultuando a Deus. Mas uma coisa que nós temos que deixar bem claro, né, Anderson? Porque existem tantas formas de culto, existem tantos elementos, em cada culto que tu vai existe elemento diferente do culto. E aí? Inovações, tentando novamente agradar o público, não a Deus, né? E agora? Se nós fôssemos definir assim, lógico, longe de nós tentarmos trazer aqui um modelo perfeito, não. Nós
não temos essa capacidade, mas de acordo com a Bíblia, qual seria o culto mais parecido com o que a Bíblia exige que nós façamos? Nós podemos dizer que os elementos que são essenciais no culto são a leitura pública, onde você chama o povo para adoração, orações, e aí nós temos a oração de contrição, de arrependimento, né? Confissão de pecados. Aqui entra no humilhar-se, prostrar-se. Porque lembrando, nós estamos chegando diante de Deus, então temos que chegar diante de Deus com um coração quebrantado, humilhado, que reconhecendo é o que Deus não despreza, que é o coração que nós somos pecadores, né? Orações também intercessória, louvores, e os louvores de adoração a Deus. Não louvores antropocêntricos, né? Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai te abençoar. Não, meus irmãos, Deus não é um garçom cósmico, né? Que está a serviço da igreja. Não, nós é que estamos a serviço de Deus por bondade e misericórdia dele. E assim, professor Daniel, novamente, como eu disse no início, se o culto é adoração, homenagem a Deus, os louvores são para Deus, exaltando a Deus. Tudo que é música que fala para mim, é para você, Deus tem aquelas músicas, parece que é Deus cantando para mim, né? Eu vou te dar, eu vou te exaltar, a tua hora vai chegar. Não, isso tudo é autoajuda, isso tudo é música para mim, para você, é autoajuda. Isso não é louvor a Deus. Adoração é aquilo que a gente canta exaltando. Olha os salmos, engrandecendo, mostrando o quanto Deus é grande, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é santo. Então louvor ele desperta admiração para Deus, a Deus, e não para mim. Não é para massagear meu ego, não é para dizer que Deus vai se levantar do trono, não é para dizer que eu sou um espelho nem que eu sou um diamante. É para glorificar a Ele. O louvor é dele. O louvor tem que ser um louvor bíblico. E se existem dificuldades em saber o que é um louvor bíblico, leia Salmos. Os Salmos te ensinam não só a orar, como também te ensina a cantar. A exaltar a e Deus. Outra coisa, nós temos aqui a nossa harpa cristã. Louvores bíblicos, cristocêntricos, que apontam para um Deus soberano, um Deus santo e um homem pecador que precisa da misericórdia do Senhor. Olha o que é o hino 15 da harpa cristã, né? Nossa. Que fala justamente o estado pecador que eu vivia até que encontrou Jesus Cristo. E engrandece a Cristo, né? Que ele, ou seja, humilha o meu eu e exalta o Salvador. Isso. E além desses elementos que eu já foi citado, oração, leitura pública, e outra coisa na leitura pública, né, que é aquela leitura da palavra introdutória, como algumas igrejas, nós principalmente chamamos de leitura introdutória. Não é pegar um texto isolado de um contexto, leia toda a história, leia uma parábola, leia uns salmos, né? ou então um versículo que por si só se completa, uma leitura que seja compreensiva para quem está ouvindo. E outra coisa, além da leitura, da oração, dos louvores, uma exposição bíblica, ou seja, que é a pregação bíblica, cristocêntrica, que aponte para a santidade de Deus e para a pecaminosidade do homem, para que o homem possa então de fato reconhecer. Para que gere arrependimento, quebrantamento e louvor verdadeiro a Deus. A pregação do Evangelho verdadeiro faz isso, porque mostra a nossa situação de miseráveis e mostra a posição de Salvador e de Senhor. Então a pregação verdadeira do culto, segundo a Bíblia, não é aquela pregação que fala de mim, conta a minha história, minha biografia. Não. É aquela pregação que aponta para Deus, exalta a Deus. A pessoa sai do culto querendo esse Deus. Onde é que ficam os testemunhos? Irmãos, lembrando que o culto é para celebrar uma pessoa, celebrar Cristo. A Deus, a Cristo, exatamente. Os testemunhos que nós temos que dar são testemunhos da palavra de Deus, testemunhos de Cristo. Infelizmente hoje se fala muito do eu, do meu passado, eu fui, eu fiz, eu era e fiz, aconteceu, e acaba se deixando o principal, que é Cristo, né? Então, além desses elementos, também é importante nós frisarmos que a ceia é um elemento que deve estar presente no culto. Porque é o momento que nós relembramos o sacrifício, lembramos que nós estamos aqui pelo sangue de Cristo
e anunciando a morte, ou seja, o evangelho da cruz, até com a esperança que ele venha. E lembrando que na hora do culto de ceia, onde é celebrada a ceia, traga uma mensagem que fale do Calvário, da redenção. Às vezes tu vai participar de alguns cultos de ceia, que a gente é convidado às vezes para ir a alguns lugares. Jesus amado, num culto de ceia se fala de tudo menos Cristo. Se fala de tudo menos do perdão. Se fala de tudo menos da redenção, do porvir. Inadmissível, né? Um culto de ceia não se falar desses elementos centrais. Aí entram pessoas que participam da ceia sem discernir o corpo de Cristo, que é o que Paulo vai dizer. Que aquele condenado não é aquele que está em pecado, não. Aquele que come e bebe sem discernir. O que quer discernir? Sem entender que aquilo ali representa, é para nos lembrar que um dia Cristo foi moído, foi transpassado, verteu seu sangue para que nós tivéssemos salvação. Também é importante lembrar que as manifestações dos dons espirituais devem estar presentes no culto, mas no momento certo. Imagina o pregador ali ministrando o evangelho e daqui a pouco, né, uma bagunça, pregador pregando, alguém falando em língua, outro profetizando. Não, é ordem, é ordem. E essa questão que o professor Daniel falou, que essas manifestações dos dons, aqui nós entramos numa segunda, que o primeiro propósito do culto é glorificar a Deus. E o segundo é que quando nós pregamos, louvamos e manifesta-se os dons, a edificação da igreja. Aqui entra o secundário propósito do culto. Que aí Paulo vai dizer no capítulo 14 de 1 Coríntios, e versículo 26, que quando se unem para adorar a Deus, um tem cântico, outro tem palavra, outro tem revelação, e que tudo seja feito para a edificação. Primeiro, para a glória de Deus. Segundo, o meu louvor, a minha pregação, o meu testemunho, se houver, ele vai glorificar a Deus e vai edificar, vai aumentar a fé do meu irmão, vai fazer com que o meu irmão ame mais a Deus, deseje mais a Deus. Aí é a manifestação também dos dons, né, professor Daniel? E isso deve estar presente no culto, porque a igreja primitiva manifestava os dons espirituais. O que nós já falamos na lição passada sobre a atualidade dos dons, e que Paulo ele não vai proibir o uso dos dons, ele vai apenas organizar para que seja realizado da forma correta. E também um elemento importante no culto é a bênção apostólica, né? Aonde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, o pastor vai abençoar a igreja, não para a igreja ir para casa abençoada, como alguém que recebeu, agora vai para casa e está tudo certo. Não, essa bênção, na verdade, é o envio. Ele está te abençoando para que você saia do culto e testifique de Cristo lá fora. Então, esses elementos, eles têm um propósito, e todo propósito aponta para a glória do nome de Jesus. Uma coisa muito importante também, que às vezes é um pouco esquecida ou não compreendida por a falta de ensinamento e compreensão bíblica, é a reverência em nossos cultos. Porque nós percebemos que hoje nós temos muitos movimentos nos cultos, né, professor Nel? Dança profética, tantas coisas que a gente vê que tira, novamente, são colocações, inovações para atrair público, para atrair pessoas. Então, assim, quando falamos em reverência, quando nós olhamos, quando Deus se manifestou, quando homens na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tiveram encontro, estavam na presença de Deus, nós vemos que todos eles se prostraram. Nós vemos quando Deus se revela para Jó. Jó se prostra e diz: eu me abomino, eu me prostro com o meu rosto em terra. Nós vemos quando Deus se manifesta para Isaías. Isaías vai dizer: Senhor, miserável homem que sou, ai de mim, sou um pecador. Nós vemos quando Deus, à beira do rio Eufrates, se manifesta para Ezequiel. Nós vemos que Ezequiel ele vai se humilhar, ele vai se jogar no chão. Nós vemos quando Cristo, já agora glorificado, ressuscitado, ele se manifesta para João na ilha de Patmos. João vai dizer que ele se joga no chão como morto. Então, todos os momentos, não tinha pula-pula, ninguém tinha vontade de pular, correr. Não era bagunça que nós vimos. Não era para atrair a juventude. Não era para fazer louvorzão. Não. Era reverência, temor. Era contrição, porque Paulo vai dizer, a tristeza de Deus, a tristeza do Espírito, ela gera arrependimento. E esse arrependimento para a salvação. Então, a presença de Deus, ela gera arrependimento. Ela não gera oba-oba.
Culto não gera anarquia, não gera zoeira. O culto, ele gera temor, quebrantamento. E aqui nós entramos na adoração verdadeira. Porque a adoração, o termo de adoração, lá no Antigo Testamento, professor Daniel, o termo em hebraico é sachar, que é prostrar-se, é cair diante, render-se, baixar a cabeça. Então, culto bíblico é aquele culto que eu me rendo, eu caio diante de Deus, eu me prostro, eu reconheço. É por isso que Davi vai dizer, Deus se agrada de sacrifícios? Sim, mas Deus se agrada muito mais de um coração sincero. E aqui entra a reverência. A reverência não só na minha postura, mas a reverência no meu coração, reconhecendo que eu sou miserável pecador e que Deus é grande. Isto gera um louvor verdadeiro. E isso quem gera é a pregação genuína do Evangelho, que é um elemento do culto, pastor Daniel. Digamos, o principal elemento do culto, né? Porque vejam bem, irmãos, todas as vezes que a igreja apostatou, ou todas as vezes que o povo apostatou, foi porque deixaram o elemento principal do culto, que é o elemento norteador da vida, que é a palavra de Deus. Por vezes, né, o rei Asa, o rei Josias, Esdras, Neemias, eles tiveram que fazer o quê? Resgatar a leitura da lei, porque ela tinha se deixado de lado e o povo se corrompeu. A igreja viveu um dos piores momentos da sua história, que é o chamado período de trevas, né? Justamente por quê? Porque deixaram a Bíblia Sagrada relegado a segundo plano e passaram a ficar com o que os homens falaram, o que os homens falavam. Ou seja, e hoje, infelizmente, eu digo isso com muito pesar no coração, infelizmente hoje estamos cometendo os mesmos equívocos. Num culto de 1h30, 1h10 de louvores e 20 minutos de pregação. Isso é inadmissível. Que era para ser ao contrário. O maior tempo possível para pregação bíblica, porque é ela que vai transformar a vida do pecador. É o Espírito Santo que vai pegar esse louvor bíblico, esta mensagem bíblica, e vai transformar a vida do homem e da mulher que está ali, diante de Deus, prestando o seu culto, de forma ou até mesmo aqueles que estão visitando, né, uma igreja para receber uma palavra e ouvem esse louvor bíblico, ouvem essa mensagem bíblica, não há coração que permaneça duro diante do Senhor, tanto né? poder E assim, de Deus. professor Daniel, quando o professor Daniel também comenta do louvor, falamos em cânticos, o que seria biblicamente? Congregacional. O que seria biblicamente? Congregacional. Louvores congregacionais. Por quê? Porque hoje em dia a gente vê que é a apresentação de cantores. E a gente, novamente, nós precisamos nos subordinar e falar no que a Bíblia nos ensina. A minha esposa louva, a esposa do professor Daniel também, mas o louvor bíblico seria congregacional. O que é isso? Toda a igreja canta junto. Quando a igreja adora junto, canta junto para Deus. Tem gente que vai para... Nós vemos que tem cultos que é apresentação de cantores. Vai lá, um canta, a gente fica só ouvindo. Não. Como cantou bem, que voz, que afinação. Não. Louvor bíblico não é a gente assistir, não é um show onde alguém se apresenta. Não, irmãos, não. O louvor, o cântico bíblico é o congregacional, aonde a igreja... Por isso que o professor Daniel falou da harpa, porque a harpa é o momento que todos cantam junto para Deus. Aqueles louvores, aqueles corinhos, né, congregacionais que exaltam a Deus, a igreja canta junto. Ou seja, a igreja está trazendo louvores cânticos que adoram a Deus. Esse cântico congregacional, para depois nós trazemos a ministração, que é o ápice, que é onde deve ter o maior momento do culto. Então, e assim... tem uma coisa que eu não concordo com o comentário da revista, que fala a flexibilidade do culto cristão. Não. Quando nós falamos de flexibilidade, quer dizer que cada um pode ter um culto de uma maneira. Aí nós damos margens para dizer esses inúmeros modelos de culto que existem. O culto, irmãos, ele não é baseado na minha experiência com Deus.
Ah, não, é na intimidade. Aquele irmão tem uma intimidade. Não, não é na minha intimidade. Esqueça isso. Ah, aquele irmão tem uma intimidade e ele dança diante de... Não, não é a minha intimidade. Não é aquilo que a minha cabeça pensa. Novamente, olha quem foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele tentou inovar com uma boa intenção e Deus reprovou e houve morte. Irmãos, o nosso culto, Deus não precisa de nossas inovações. Nós precisamos adequar o nosso culto conforme a palavra e a vontade de Deus para que este culto seja agradável a Deus e que neste culto a igreja, os membros, nós sejamos edificados e vidas sejam salvas. Então é importante entender que não existe flexibilidade no culto. O culto não é conforme eu acho, eu penso, não é conforme a minha intimidade, a minha experiência. O culto, ele é conforme a palavra de Deus. Se é para Deus, é conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus está na sua palavra. Não é assim, professor Daniel? O que não pode faltar no culto, então, é bom deixar bem frisado, professor. O que não pode faltar no culto é a oração, leitura pública da palavra, exposição da palavra. E aí, né, para quem é líder de igreja, a melhor forma, eu sou líder de pregação, de igreja, a forma que a gente fica mais confortável em pregar é expositiva. Expositiva. Que tu pode pegar mais o texto, difícil, trabalhar, exige. Mas aí que tá, ou seja, mas é o tipo de pregação que o pregador vai aprender, porque ele vai ter que entender o texto completo e a igreja vai ser edificada. O pregador não vai trazer achismo dele, ele vai ficar só no texto. E isso para quem é líder de igreja, de departamento, que passa ali a boa parte com a igreja. Agora, pregadores que são convidados e pregam um culto aqui, outro culto lá, aí a mensagem textual ela vem mais em conta, né? Textual. A gente não está nem falando da temática, a temática é um pouquinho complicada. Textual e expositivo, não é? São as duas formas para nós aqui, mais apropriadas de fazer a exposição do Evangelho. Existem outras formas, mas as mais apropriadas, no nosso ver, são estas duas. Então, oração, leitura pública, pregação, ceia do Senhor, cânticos de adoração coletiva, congregacional, a bênção apostólica, né? Então são esses elementos essenciais que não podem faltar no culto. Outras coisas que forem inseridas, que não estiverem dentro de nenhum modelo bíblico do Novo Testamento, que é o nosso padrão, né? Sentimos muito em dizer. Deve ser descartado. Não é culto, não agrada a Deus, deve ser descartado. Precisamos novamente. Deus não precisa das nossas inovações. Nós precisamos de aprender com Deus. Então, o que é um culto pentecostal? Nós entendemos que pentecostalismo são pessoas que são guiadas, cheias do Espírito Santo. Então, culto pentecostal são pessoas que adoram a Deus de acordo com a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. Culto pentecostal é um culto de pessoas que são movidas pelo Espírito, cheias do Espírito, são quebrantadas pelo Espírito, não pelo grito do pregador, não pelo movimento de homens. Então, culto pentecostal é aquele que é de acordo com a palavra do Espírito Santo de Deus. E que fazem como Paulo orienta, que apresenta um corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Um culto inteligente, dirigido pelo Espírito Santo através do poder da palavra de Deus. Então que Deus abençoe você. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo do seu canal Sentinelas da Teologia. Deus abençoe, meus irmãos.